Tá muito divertido, tá sensacional, mas, cara, eu trouxe aqui um resultado que eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz uma enquete, uma pesquisa com o time de vocês sobre os processos aqui da agência, né? Porque de nada adianta todo esse esforço que a gente vai fazer se o time não aderir, né? Então a gente precisa entender que chão a gente está pisando. Mas que é uma informação que eu perguntei assim, quantos serviços nós vendemos atualmente? Cara, teve produção de vídeo, foto, social media, tráfego pago, design. Mídias sociais, design, fotografia, inbound marketing, tráfego, mentoria. Gestão de redes sociais, inbound, vídeo, foto, tráfego. Planejamento trimestral, rede social, conteúdo para feed, story, branding, estruturação, aqui um monte de coisa, vídeo, tráfego pago, criação. Gestão de redes sociais, digital. Aí eu fico pensando assim, cara, vocês podem ver aqui, ó, tem um monte de resposta. Elas trafegam dentro de dos mesmos serviços, mas vocês conseguem entender que não há uma clareza aqui? Vocês conseguem entender que não é que não há uma clareza, não há uma unanimidade, não há uma unanimidade. Não há uma. A gente não sabe assim, nós vendemos isso. Tá? Então, tu entende que quanto menos a gente tiver, melhor vai ser essa nossa performance. E aí é o meu convite para esses 3 pacotes, ou quantos vocês definirem, 3 ou 5. O famoso menos é mais. O famoso menos é mais, que isso aqui vai dar muito mais clareza para o time. E, de novo, clareza é a grande palavra. Segunda pesquisa que eu perguntei para eles aqui, você acha que o resultado do serviço que tu realiza é percebido pelo cliente? E 63% disse que sim. Né? 63% disse que eles entregam, que eles percebem isso, sabe? Que o cliente percebe o que eles estão fazendo. Não, você acha que o resultado do serviço que você realiza é percebido pelo cliente? Sim. Então, mas é do trabalho pessoal dele, do né? trabalho dele, Sim. Fiz uma pergunta dele. Uhum. Então, legal. Então, agora falando dos resultados, você acha que as suas entregas fazem a diferença para os resultados desejados para o cliente? Agora eu estou falando do que ele entrega, da arte dele, né? E aí, sim, 90% aqui, ó. Legal. Legal. Quem não confiar no próprio taco, né? Não, mas isso é legal, porque tu tem um time confiante, um time, porra, eu acredito nisso. Eu sabe? sei o que eu faço. Eu sei que a minha entrega é a minha atriz. Você tem clareza dos resultados desejados pelo cliente? Aqui já temos um não. Agora aqui nós temos uma incoerência, né? Como é que eu sei disso se eu não sei disso? Porque eu acho que vai muito do achismo. Aqui não é só a questão do achismo. É a questão que eu desempenho muito bem a minha arte, but eu não sei que impacto isso tem. Mas isso é um sintoma depois, né? Porque, por exemplo, ele está entregando, ele sabe que aquilo é bom, mas ele não tem um retorno daquilo. Ele não tem metrificado um talvez retorno. O feedback do... E por a gente não ter o protocolo roxo implementado, que eu tenho os sucessos definidos, eu não tenho essa clareza. E como é que tu vai se motivar se tu não sabe que aquilo... Nossa, né? Eu fazer parte de uma organização em que eu consigo, de verdade, fazer com que isso aqui case aqui, uou! Perfeito. Né? Então, você acredita que os processos indicados no Trello te ajudam a performar as tuas entregas? Não. Para 63%, eles dizem que não, que os processos que estão indicados no Trello. E aí vem a minha chatuletada. E vem a minha... Cara, ele é incrivelmente completo. De verdade. Cada coisa que eu abria lá, eu dizia assim, uou, mano, que legal isso. Como eu nunca pensei em colocar isso aqui. Mas, cara, é o tipo de coisa que... maçante. Eu tava no terceiro ali, eu já tinha, não é perdido, mas eu tinha passado lá uns 20 minutos. E é o tipo de consulta que eu faço uma vez, 2, porque não me motiva. Não é prazeroso. Tá? Então, eles, para a grande maioria aqui, eles acreditam que o que está ali no Trello não ajuda ele a performar melhor. E, porra, se eu aplico o nosso fluxograma com autonomias, com upsell definido, com gargalos definidos, com toda essa clareza, mano, deixo isso de forma visual, te vira, vocês vão ter que pensar nisso de alguma maneira, nisso aqui, de uma forma visual para a agência, nós vamos ter 3 produtos, com a glória de Deus. Claro que no início vai ter mais, né? Mas com a glória de Deus, vamos ter 3. 3 quadrinhos desse,
Pronto. Mano, O menos é mais. sério, eu cara. prefiro. Se isso não der certo, eu mudo meu nome para Raquel Albuquerque de Azambuja. Tá, mas é o seguinte, se ela não implementar, eu não tenho culpa. Se ela não botar em prática, aí não vai mudar o nome, né? Não, aí não muda o nome. Mas e se ela implementar e não der certo? Cara, aí... Mas, cara, eu vou falar. Se ela implementar, tenho certeza, ó. É vapo. E aí a outra pergunta. Qual seria a melhor forma de visualização dos processos? De forma a lhe ajudar no dia a dia. Então, beleza. Eu podia esperar, bom, o Trello te ajuda? Sim ou não? Ah, não. Pelo que eu entendi. Bom, então me diz agora. O que pode te ajudar? Algo como Miro. Visualmente é mais fácil de entender a ordem dos processos. É que eu sou mais visual, para mim é mais fácil de colocar do que no Trello. No dia a dia, isso poderia ser colocado de forma objetiva dentro do operandi mesmo, na parte de briefing. Fluxograma está em um local de fácil acesso e de forma que todos da agência conseguem ver uma etapa em que o cliente está naquele momento. Bingo! Mapa mental é um formato que facilita a minha visualização. Não é um fluxograma, mapa mental. Talvez um formato de fluxograma, mais resumido e colorido, e sendo um pró-social, um pronalista, talvez também dividido por função, gestor. Não, a gente consegue desenhar isso com os cargos aqui dentro, tá? A gente pode botar símbolozinhos, enfim. Então, isso aqui, gente, é o time gritando, né? Então, o time dizendo assim, cara, me ajuda a colocar isso de forma mais visual, porque certamente eu vou consultar isso mais vezes. Meus amores, essa enquete eu quis trazer aqui para clarear um pouco que é lindo o que tu fez, ele dá muito para encaixar aqui, talvez não com tanta riqueza de detalhes, talvez essas riquezas de detalhes sobre tem muito ali, e se o cliente está chateado, isso pode virar um vídeo, super, pode virar um vídeo que ele vai ver uma vez, aquilo vai ficar gravadinho, talvez ele não precise consultar aquilo, então vamos seguir para as nossas próximas atividades. Bora lá. Muitas vezes a gente cria um processo há muito tempo atrás e a gente vai contratando, o time vai mudando, vai chegando gente nova, vai saindo das antigas e aqueles processos continuam lá atrás. Por isso a importância de consultar sempre que possível o teu time. Fazer essas reviews, fazer essas consultas a cada período de tempo é importante, não só para que tu compartilhe com todos as novidades, mas que também que tu revise cada dia que passa estes processos que, como todos nós, evoluem constantemente. E antes da gente passar para a mentoria do Diógenes, deixa eu te dar um lembrete importante. A pesquisa está disponível para ti aqui nesse QR Code, 100% grátis. Baixa lá tu agora mesmo. Cara, quero que me explique, quero que você traduza esse fluxo para mim, para que a gente entenda qual metodologia é mais adequada, aonde a gente vai inserir os rituais ou não de metodologia, e qual é o contexto que a gente vai ter que ter para aplicar isso de forma que vocês consigam medir e acompanhar. Porque eu vi que o fluxo foi desenhado, todo o fluxo de vocês foi desenhado aqui bonitinho. Mas minha preocupação é em como medir a aplicabilidade disso e a gente gamificar. Certo. Né? Então eu quero que você me explique do começo até a etapa final dessa apresentação do planejamento. Tá. Aqui, para ficar um pouco mais claro até, essa apresentação do planejamento ao cliente, aqui é o início. Certo. Tá? Depois daqui, isso aqui se torna mais orgânico dentro da agência. Ok. Até aqui a gente ainda está em processo de implementação, que é o que a gente chama. Tá. Então a gente tem a prospecção e a venda. Depois, enquanto o vendedor está colocando isso no sistema, isso já vai para o financeiro. O financeiro pega os dados com o cliente para fazer o contrato. O contrato é feito, eles assinam e o financeiro aprova o começo com o atendimento. Para o atendimento da start nesse job. O atendimento agenda o briefing, que o cliente vem até aqui para passar. E a gente já faz uma reunião com o comercial para ele já passar algumas coisas desse cliente, para a gente não chegar tão cru aqui nessa primeira reunião. Depois que o atendimento marcou, a gente tem a reunião de briefing. Depois a gente coleta os acessos e senhas para as coisas que a gente vai precisar, documentos, né, para todas as redes sociais que a gente vai cuidar. Criação da pasta. Depois o briefing vai para o operandi. A gente sobe todos os briefings de todos os clientes no operandi e aí vai para a execução do planejamento.
Hoje a gente faz o planejamento trimestral de todos os resultados que eles estão tendo. Para ter de forma visual, a gente tem a primeira metodologia, nesse caso, metodologia, que é Kanban. Essa vai ser a mais utilizada sempre, né? Sim. Já tem um quadro, inclusive, ali Sim, de Kanban, e o Operandi acaba usando Sim. como base. Sim. Tem um problema que a gente tem que sempre estabelecer aqui. O Kanban, ele não é um projeto de começo e meio e fim só. É preciso entender que o Kanban é uma lógica visual e uma sequência para contenção também de problemas. Para isso, é sempre importante ter uma metodologia auxiliar ou um framework que vai ajudar na distribuição de demandas diárias, que vai ser o Scrum. Lembrando, é preciso ter uma lógica visual e é preciso ter uma lógica de processo e acompanhamento. Por que eu digo processo e acompanhamento? No Kanban a gente tem atividades pré-planejadas, fazendo, feito, você pode incluir outras etapas no Kanban. O indicado nesse escopo que você está me dizendo é que você tenha alguns cerimoniais. O modelo de cliente que entra aqui na agência é um modelo padrão, ou cada cliente tem uma realidade totalmente diferente, um escopo totalmente diferente. A maioria dos clientes tem realidades diferentes, porém os escopos são parecidos. Eles, por exemplo, eles têm a mesma estrutura, por exemplo, mas aí varia, por exemplo, o número de postagens, o número de criativos, o número de vídeos, é mais ou menos nesse sentido. A estrutura é praticamente a mesma quando a gente fala de gerenciamento mensal. Só muda um pouco das quantidades. E aqui vai ser a nossa primeira resolução. Um escopo mínimo inicial, isso vai trazer um pouco de previsibilidade e quebra de objeção inicial. Você promete que pode ser adicionado outro serviço, você promete outras previsões. Só que a previsão inicial vai ser esse escopo aqui. Olha, para atender você inicialmente, eu acredito que a gente vai precisar trabalhar isso, isso e isso com esse escopo. Para que a gente tanto vá refinando a nossa relação, para que a gente enxergue o que realmente pode ser agregado ou não, o que é útil ou não, o que é over-delivery ou não. Mas se eu tiver um escopo mínimo inicial que varia em quantidades, só, que é o caso, eu consigo reduzir esse tempo de entrega aqui. Sim. Quando eu tento fazer o cross-sell ou o upsell aqui, eu particularizo demais e eu aumento o tempo de previsão de assinatura de contrato primeira entrega. Sim. Sim. Eu tenho que garantir aqui um cross-sell. Rodei os 3 primeiros meses, entreguei um relatório inicial, eu tenho uma previsão, uma tangibilização. Olha, a gente fez um primeiro trabalho, acreditamos que se você investir X a mais, agora sim a gente tem condições de te dizer que você tem que investir mais aqui, menos aqui, adequar aqui. Entenda que esse cliente já está em casa. Eu consigo aumentar o LTV dele, porque eu quebrei a objeção inicial dele, reduzi essa tática inicial, e aí eu jogo o cross-sell e o upsell para cá. Isso é prioritário, cara. Se você não fizer isso, vocês vão continuar com um gargalo desgraçado aqui, e isso afeta estrategicamente a forma de escopo. Por quê? A gente vai se desgastar demais fazendo uma promessa inicial. E a experiência que eu tenho é que, normalmente, a gente decepciona esse cliente aqui. A gente vê isso. E vai decepcionar ele aqui. Sim. Porque a gente prometeu muito inicialmente, fez todo um trabalho de entrega e no final a gente não entregou o mínimo. Eu preciso que vocês estruturem o que a gente vai chamar de escopo inicial. Esse escopo inicial tem apenas alguns elementos de mobilidade, que são quantidade de post, se ele precisa de tráfego nesse primeiro momento, se não, budget para anúncio, esse tipo de coisa. São os pequenos ajustes, mas existe um escopo inicial de entrada. Sim. Um escopo mínimo, que vai estar alinhado com o quê? Com as OKRs da empresa. Sim.
Você concorda ou quer pontuar alguma coisa em relação a diminuir esse gap? Isso aqui que você está falando, a gente já tinha conversado previamente com o Rodrigo, isso já foi feito. Então, esse escopo mínimo a gente já montou, Certo. o mínimo, o intermediário e um top. Certo. Aqui a gente já quer fazer diferente a primeira entrega desse planejamento em 10 dias. Show. E a gente vai ter aqui no meio, por exemplo, assim, vamos fazer o briefing. Aliás, desculpa, aqui é a venda. O contrato assinado vem para o briefing. Daqui a 10 dias de entrega. Depois do Show. briefing, 10 dias de entrega para isso aí. o planejamento. Só que aqui no meio, a gente já vai deixar claro para ele, tem alguma demanda urgente que você precisa? Ah, eu preciso trocar um banner de um site. A gente já faz esses 10 dias também. A gente já precisava disso aqui, a gente só não sabia como fazer. Agora o SOS Agência veio bem na hora para a gente conseguir fazer. Isso é massa. Existem 2 rituais que a gente vai estabelecer recorrentemente. A Daily Scrum, reuniões diárias de revisão do que está sendo feito naquele momento, as entregas já foram finalizadas e as dependências. Tem algo que me impede de entregar? Tem algo que me impede, isso sem feedback. Não há feedback numa reunião de Daily Scrum. Eu estou fazendo uma reunião, a gente pode até simular agora uma com eles. E a gente vai fazer o que a gente chama de Sprint Review. A cada 15 dias. Normalmente, numa sexta-feira. O que é que me diz essa Sprint Review? Como é que foi essa sprint? Quais foram os desafios das entregas dessa semana? Quais foram as lições aprendidas durante essa entrega? Quais foram os problemas vivenciados e como a gente resolveu eles? E mapear isso. Isso vai te trazer uma clareza muito grande para aqui. Por quê? O que você acha? Porque aqui eu vou ter o feedback de tudo que aconteceu, dos sentimentos que eles estão tendo, de como eles estão agindo ali para resolver os problemas. E eu tenho uma capacitação contínua das pessoas em relação às outras entregas. Como é que eu ajudo aqui o modelo? Isso aqui ajuda em que no modelo? Aqui a gente tem uma tomada de decisão mais rápida, talvez. A gente entende os problemas mais rapidamente para tomar... Exato. A cada 15 dias eu estou tomando decisões muito assertivas de correção de rota. Sim. Porque eu estou planejando a próxima semana só. O que é que acontece? O ritual é simples. Na segunda-feira dessa primeira sprint, eu vou delegar quais são os planejamentos de cada pessoa individualmente. Ela vai detalhar e vai fazer o apontamento das datas de entrega. Isso você pode usar um Excel, pode usar um Trello, pode usar um ClickUp, pode usar o Operandi, pode usar N ferramentas. Contanto que tem uma ferramenta visual de acompanhamento sistêmico. Essa sprint acontece 15 dias, eu tenho a Sprint Review. Para fazer o quê nela? O que é que funcionou, o que é que não funcionou e o que é que podia melhorar. E isso ser mapeado em uma reunião aberta. Como é que isso vai te ajudar como gestor? Eu estou sabendo exatamente o que está sendo sentido, quais são os pontos de melhoria, quais são as correções de rota. Eu tenho uma melhor capacidade de rever o processo da próxima sprint. Então, em vez de planejar as ações de 3 meses de uma vez só, eu estou deixando uma estratégia muito bem estabelecida, objetivos-chave muito bem previstos, que são distribuídos nas sprints, que acontecem de 15 em 15 dias, de forma sistêmica. Tá? Significa dizer o quê? Que em 3 meses nós temos 6 sprints. São 6 oportunidades de conversar com o time, revendo as pontuações deles, eles se fazendo parte da gestão. Na dinâmica de hoje, foi o pior defeito da galera. O pior defeito de um time e o melhor qualidade do outro. Foi a capacidade de dar espaço para voz e participação. Na hora da apresentação, isso ficou muito claro, que foi um se sentiu autorizado a falar e o outro não. Isso é perceptível, tanto que vocês até brincaram na hora, assim, tá bom de falar, porque todo mundo estava querendo falar.
E isso não é muito consciente, essa percepção de espaço para conversar. A gente constrói isso, lembra da conversa que a gente teve lá no início? Essa é a oportunidade de você refinar isso. Cultura se constrói no dia a dia, só que se constrói no dia a dia com espaço para conversação, com espaço para revisão, com espaço para diálogo. Esse espaço para diálogo está dentro de um cerimonial, dentro do Scrum. Não precisa pegar radicalmente, pegar o Scrum, colocar o framework todo, encaixar todo dentro da operação. Não vai acontecer, velho. Pelo contrário, você pode gerar uma ruptura do time. Mas é pegar rituais e gradualmente a gente inserir. Valeu, velho. Obrigado. Nada, velho. Tamo junto. Eu fico preocupado com a falta de olhar para um planejamento estratégico, que é crítico. E não há como desenhar outros fluxos para o dia a dia, de melhoria, de processo, sem uma visão estratégica, sem uma direção para onde a gente vai olhar. Então, o primeiro passo foi desenhar para ele o que são OKRs, como é que se estabelece objetivos mais dinâmicos, quais resultados esperados, o que são esses resultados, qual o mínimo que a gente deve estabelecer e, a partir daí, quais são os KPIs que são alocados a cada um. Fiz uma dinâmica para que ele simulasse isso, me explicasse qual o fluxo, e a partir daí a gente usou o Scrum, algumas rituais e rotinas do Scrum. Daily Scrum, para fazer o review dos impeditivos, quais os fluxos que estão acontecendo naquele dia, e o Sprint Review, para fazer uma verificação de toda a lição aprendida durante os últimos 15 dias. Isso vai reduzir a quantidade de incidentes, vai aumentar a tangibilidade e a resposta mais proativa dos processos que a gente desenhou e que você desenhou anteriormente e que os outros parceiros acabaram desenhando. E isso vai otimizar também a capacidade de tomada de decisão da gestão do topo e a gestão desses processos. Isso vai tangibilizar, vai trazer um horizonte mais claro sobre isso. Mas o que ainda me preocupa é a falta de objetivos claros de forma estratégica. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vai servir literalmente. E parece um clichê, mas é fato. É fato. Não tem para onde correr. Olha, sem consistência, não tem rotina implementada. Por isso que é importante a gente frisar muito bem em todas as dinâmicas o quanto é necessário que o time esteja engajado em todas as dinâmicas e novas soluções que a gente propor. Aliás, falando em dinâmica, a próxima mentora é a Amanda Haas, da Operandi. Se liga só no desafio que ela vai propor para o time. O desafio que a Operandi tem para vocês é com base em tudo que a gente já vem conversando nas últimas semanas e tal, né, em relação mesmo às melhorias que vocês têm que fazer no uso do sistema. E pensando nisso, com base também no que o Rodrigo já está propondo para vocês de melhoria em relação à gestão de projetos e tudo mais, e o que outros mentores vão falar, a gente trouxe 3 desafios. 2 desafios são desafios para a agência mesmo. Então, todo mundo vai precisar pegar junto, né? O primeiro é em relação à nomenclatura ali dos projetos. Certo. Então, quando vocês criarem os projetos, de amanhã até o último dia do reality, né? Não pode ter nenhum projeto geral criado para cliente. Então, se é uma campanha de Dia dos Pais, tá lá o projeto com o nome Campanha de Dia dos Pais. Então, tudo bem organizadinho para vocês conseguirem tirar relatório, se encontrarem mesmo e saber o que está sendo feito para aquele cliente, né? E qual projeto que ele é referente. Certo. O segundo desafio tem a ver com a entrega dos jobs. Certo. Não são as tarefas, são os jobs, porque o que a gente quer ver aqui é a integração da equipe mesmo, né? A equipe trabalhando junto. Então, 70% dos jobs que forem finalizados, né, concluídos de amanhã até o último dia do reality, precisam estar concluídos no prazo. Certo. Tá? 70% jobs concluídos no prazo. Isso vai envolver toda a equipe. E o terceiro desafio é um desafio individual, relacionado ao uso do timesheet, que é um desafio que vocês já vêm trabalhando aqui na agência, porque a gente sabe que a utilização do timesheet não... É difícil criar esse hábito mesmo, né? Sim. Mas a gente está lançando ele aí, e o que a gente quer, que
de amanhã até o último dia, né, do reality, vocês tenham pelo menos, no mínimo, né, 45 horas apontadas por usuário. Não é a empresa no geral. Então, cada um ali tem que ter no mínimo 45 horas apontadas. E vai ganhar, né, esse desafio quem tiver ali com as horas mais apontadas corretamente, sem nenhuma discrepância, ali algum apontamento absurdo, né? Então, para o pessoal realmente pegar junto e começar esse hábito para valer. Legal. Tá? Então são esses 3 desafios, eu acho que vocês vão se dar muito bem, vão conseguir cumprir e a gente espera entregar um prêmio muito legal. Ah, legal. Eu fico muito feliz de ter essa mentoria com vocês, do reality proporcionar isso pra gente, porque depois que eu cheguei aqui na Expo, a gente vem estreitando bem esses laços, a gente está conversando mais pra gente otimizar aqui dentro, e ter vocês participando disso é muito bom pra gente, porque a gente tem certeza que é muito benéfico pra gente. Para ajudar vocês a alcançar esses desafios, a gente preparou aqui umas plaquinhas para espalhar pela agência. Então, temos que aqui legal. um refação, aqui não. Certo. Então chegou Você quer que eu mostre? Pode mostrar ali. Ó, refação aqui não. Então, quando chegar alguma demanda que seja realmente um retrabalho, vamos sinalizar lá no sistema, Certo. né? Que é um retrabalho até para vocês terem uma noção, né, do quanto tempo que vocês investem nisso, Certo. né? Nada como uma pauta organizada. Então, para a galera realmente pegar junto ali, concluir as tarefas certinho no prazo, para daí conseguirem concluir o job no prazo, fazer essa entrega. Boa. Esse desafio aqui, projeto sem nome não pode, né? Tá. Então, Esse aqui eu vou deixar na minha mesa. esse é para ti, né? Para não cadastrar mais projeto geral. E aqui o tempo é money, né? Ah, legal. Para estimular ali o uso do timesheet, porque querendo ou não, realmente tempo é dinheiro, né? Que vocês estão investindo. Certo? Beleza. Então daí depois a gente vai espalhar aí pela agência esses quadrinhos. Ela foi muito boa, como eu já tenho um acompanhamento com a Exp, mas especialmente ali com o João e com a Isabel. Então a gente já estava bem alinhado assim, em relação ao uso do sistema, pontos de melhoria. Os desafios que eu lancei para eles são completamente alcançáveis, eu tenho certeza que eles vão sair muito bem. E vamos voltar no último episódio para só validar que realmente eles cumpriram e entregar um prêmio bem legal. Bom, para fechar a nossa mentoria de hoje, vamos fazer aí as devolutivas do nosso primeiro encontro, né? Este é o meu momento preferido, porque é certeza que eles não terminaram todas as atividades. Mas eu tenho certeza absoluta. Mas eu tenho certeza. Vale um churrasco. Vale um churrasco. Nossa história. Então vamos lá. Eu vi Vale um Churrasco? Primeira atividade. Criação dos pacotes que serão vendidos pela agência. A gente fez 3 pacotes aqui, que são o mais básico, um intermediário e um mais completo. Isso. E aí a gente nomeou também esses pacotes com tons de roxo, né? Então, sendo lilac o mais básico, purple, o pacote do meio, que seria talvez até o recomendado, e o violet, o maior pacote de todos. Ok. Bom, isso aqui é aquilo, que isso aqui tem que virar isso aqui, tem que virar na planilha, para a gente ver a nossa precificação. Tá. Então, parabéns. Então, temos um cheque aqui, acho que cumprido. Aí, outra coisa que a gente deveria definir, na verdade, a gente até entregou, tem over delivery aqui, porque era um pacote que a gente precisava ter feito. Nós já fizemos os 3. Tá. Porém, os sucessos, Nossa obrigação. a gente fez de um, tá? Então, aqui a gente tem o protocolo roxo do pacote violet. Ah, ok, dá licença. Aumento de conversão via site, aumento de ROS, aumento da taxa de CTR, diminuição de CPL e CPV, aumento de impressões dos anúncios, aumento de engajamento mensal e aumento de seguidores no Instagram. Ah, que sensacional. Única coisa aqui que eu acho que é importante, eu até te mandei esse exemplo, né? É legal que a gente busque algum percentual mensal de... Então, o que a gente pensou foi,
A gente tem isso aqui Tá. como tópicos. E aí varia Com o pro cliente, cliente. exato. Fechou. Com o Por cliente a gente por fecha. verba também, né? Fechou. Porque o cliente tem Um tem uma verba 1.000 menor. e outro tem... Tá. Perfeito. Exatamente. Cara, é isso. Mas isso é um pilar inegociável. O sucesso dessa parada eu vou buscar. Sim. Sim. E tem outra coisa também, que dentro do pacote Violet a gente fez o ALN, que é o que Quem aprova. quem aprova, quem planeja, etc. Oh. Que é aquela outra planilha que você trouxe. Mas tá faltando, né? Porque isso aqui é isso aqui. A gente tinha um outro papel que tinha essa separação. Hum? A gente tinha esse papel, que era tipo um fluxograma, e o Não, outro. aqui são as Tá, atividades. entendi. Faltou, por exemplo, conteúdos mensais. Tudo. Ah. Aprovação. Sabe esse processo de quem aprova o quê, quem faz? Entendi, a gente achou que era por setor e não por atividade dentro do escopo, mas a gente vai Não, o alterar. Violet tem que estar toda essa escalinha, tem que estar Ah, Não, ok. tem 4 páginas, então. Vai longe. Não, tudo bem. Porque Tá, o que não foi é muito largo é isso aqui, né? Sim, Isso aqui é perfeito. o escopinho de vocês aqui. Vai ser mais... E legal, o financeiro, É, ele executa. Então, o que ele executa? O contrato. sim. Só que daí vai estar mais aqui. Por exemplo, aqui não tem disparo de boleto, né, ou a cobrança. Quem é que cobra a inadimplência? Tá. Eu preciso Tá. ter isso dentro de um fluxo. Tá. Tá? Então essa é meio certa. Tá. Não, mas já... Tá feito. Beleza. E foram essas as tarefas, né? E tinha o um outro era o fluxograma. fluxograma. Que era o fluxograma, Isso. que a gente vai deixar aí para o nosso próximo episódio, No último episódio. juntamente com... acho que é isso, né? Juntamente com... Tinha também separar as vendas do ano todo. É por que era o fim, que a quinto. gente Eu já sabia viu. que era 5. É É. isso. Então, foram essas. Cara, sensacional. Então, Ganhamos entregaram todas as atividades ali a do ORL, né? Porque, enfim, foi um erro de entendimento, tá tudo certo. Posso ter passado de forma equivocada. Mas, de resto, gente, Gratidão. parabéns, irmão. Não sei como é que tu deu conta aí nessas várias atividades. Parabéns. Bicho é fera. Parabéns. Na verdade, quem fez mais foi. É por isso que eu tô dando parabéns pra ela também. Uma das coisas que tu falou, que é, vem o SOS, traz um monte de turbilhão de coisa e vai embora e fica a gente aqui com o pepininho aqui, né? Com o abacaxi aqui na mão. O que a gente vai fazer com isso? Sim. Cara, é um puta trampo. É construir um outro carro, trocar pneu com o carro andando. É isso, de verdade, eu entendo. Cara, vocês entendem o poder disso, né? Sim. Total. Não, a gente tem. Vocês entendem É um a divisor clareza de disso. águas, simplesmente isso. E pra tudo, assim, eu acho que pra qualquer coisa que a gente for pensar, é pra tudo. O que acontece, Rodrigo, é que você trouxe pra gente métodos para fazer as coisas que a gente já imaginava que precisaria ser feitas. Faltava um empurrãozinho, Mas, certo? não, na verdade a gente enxergava a ponta do iceberg. Você tirou esse iceberg de debaixo do mar pra gente. Legal. Mostrou Então, o passo a passo, né, de como É. resolver. Porque mostrar os problemas é muito fácil, mas como Claro. executá-los da melhor forma aí que tá, entende? E fora os nossos mentores, né, trazendo aí. Perfeito. Nossa, mãe, Né, não tem nem tá. o que falar. Acrescentar pontos de vista. Cara, eu tô muito feliz. Terminamos hoje este encontro com atividades feitas, com dinâmica realizada. Eu não sei. Eu Eu vi vou o pra mais casa. importante, tá? E com muito aprendizado, tá? É, cara. Porque está sendo realmente um divisor de águas e a gente sai daqui com a cabeça explodindo e Então, parabéns. São time. Hoje é dia de ser campeão. Bom, vamos lá. Foi muito bom também a gente conseguir entregar todas as tarefas para o Rodrigo hoje, porque é um trabalho árduo conseguir, de fato, trocar as rodas do carro com o carro andando, sabe? Tudo que ele vem passando para a gente está conseguindo implementar também, não só gravar aqui com vocês, mas também está implementando no nosso dia a dia e está vendo isso funcionar é muito bom. Então, ter essas tarefas entregues e validadas por ele já é um passo a mais que a gente dá rumo ao nosso objetivo. O meu feedback de hoje, primeiramente, com gostinho de vitória, uma alegria maravilhosa. Mimi Mark, campeões dessa dinâmica. E, cara, hoje o aprendizado foi incrível, tá? E uma das coisas que mais me marcou foi
a união do time, como o time trabalhou junto nas dinâmicas que a gente fez, como todo mundo deu o seu máximo e a gente viu como cada ser humano consegue trazer o melhor para cada ponto. E cara, o que o Rodrigo trouxe aqui é simplesmente a virada de chave para uma empresa organizada. Porque quando tu calcula matemática, números, cara, não tem como dar errado. Então, cara, hoje eu tô saindo daqui com uma alegria imensa, porque, cara, teve muito aprendizado. Cara, essas dinâmicas, essa tabela que o Rodrigo trouxe, vai fazer com que realmente não tenha mais essa goteira, que é o que todo mês a gente não sabe que sai. E, cara, isso é um divisor de águas para uma empresa. Porque, às vezes, tu começa no achismo, mas a gente vê que, cara, é matemática e quando tu segue um processo organizado, não tem como não dar certo. Infelizmente, não vou começar essa etapa com algum troféu, porque o meu time perdeu. Mas mesmo assim, eu acho que de certa forma a gente ganhou, porque a gente aprendeu bastante, pôde se observar de um outro lado, até com as recomendações do Diógenes, né? Momentos que a gente poderia ter lidado de um jeito e a gente lidou completamente de outro. E também, é claro, teve as partes que a gente conseguiu se sair muito bem, como no planejamento, que é uma parte que eu particularmente considero muito importante, e ter ganhado essa etapa com o time também me deixou muito feliz, mas foi bem massa. Eu gosto muito de quando a gente consegue trazer o time para interagir e tudo mais, e adoro uma competição. Essa primeira semana foi uma semana bem corrida para a gente, mas a gente ficou bem feliz de ter conseguido entregar todas as tarefas que o Rodrigo passou. Claro, tem ainda alguns ajustes para fazer, mas a ideia é que daqui para frente a gente já consiga também aplicar todas essas mudanças e ir para cima. Valeu. Uau, que dia foi esse, hein? Muito aprendizado pro time da Exp. E se eu disser que a gente tá apenas no começo? Se liga só no que vai rolar no próximo episódio. Esse é o Mimica. E agora esse Mimica. Segura aqui. Muda alguma coisa? Um segundo ponto, eu acho que é a parceria. Eu acho que eu sou bem parceira com eles, tento ser ao máximo para eles o que eu gostaria que tivessem sido comigo quando eu estava no lugar deles. Tudo que vocês falaram na autoanálise, tudo que vocês falaram um pro outro, é exatamente o que o time de vocês pontuou para mim e pro Rodrigo. Vocês não estão escondidos.